Is that a baby? No, it's a football. Is that a baby? No, it's a shoebox. Is that a baby? No, it's baby carrot. A grande maioria das coisas que eu sei em inglês hoje, eu não lembro quando ou como eu aprendi. Eu simplesmente sei. Mas as que eu lembro, eu fico surpreso de ver como que coisas minúsculas, coisas bobas, me ajudaram a aprender uma coisa que pode ser usado de forma grandiosa e causar um impacto enorme. Eu lembro uma vez, por exemplo, que quando eu era criança tinha um desenho chamado Max Steel. Tinha até o brinquedo, né, do Max Steel. E daí eu peguei um dicionário físico mesmo e descobri que steel significa aço. E beleza, a vida continua. Foi uma curiosidade, uma coisa legal assim que eu aprendi e beleza, passou. Muitos anos depois, no meu primeiro emprego, trabalhei numa fábrica, tinha alguns alemães na fábrica, e aí chegou um colega meu e perguntou: Gabriel, eu sei falar inglês, mas eu não sei como é que fala aço em inglês. Eu preciso falar pra ele que esse material aqui é de aço. E eu pude ajudar ele. Eu falei steel. Então, nunca subestime o que você aprende em inglês. Eu tenho certeza que tem alguma palavra, alguma coisa que você vai aprender nessa aula que vai te ajudar a resolver um problema grandioso depois. E o engraçado é que você não vai lembrar de onde veio esse aprendizado. Mas o que você lembrar, você vai perceber que é esse tipo de interação, é esse tipo de conteúdo que vai colocar o inglês na sua cabeça. Vamos então praticar o inglês com mais uma cena de Everybody Hates Chris. Vamos comparar o texto com a fala e com isso a gente aprende muita coisa e muitos insights valiosos aqui. Vamos lá para a primeira parte da cena. Can anyone tell me what I'm holding? Chris? An egg? No, Chris. For the next week, this is not an egg. These will be your children. Percebe que tem uma musiquinha no fundo? Eu preciso tirar geralmente a melodia dessas músicas pra não ter problema com direito autoral, beleza? Então a professora que pergunta: Can anyone tell me what I'm holding? Can anyone... Não parece uma palavra só? Can anyone tell me? Alguém pode me falar, me dizer, pode ser até contar. Can anyone tell me? Alguém pode me falar, me contar o que eu estou segurando? What I'm holding. Ela falou what I'm holding. Já emenda, né? What I'm holding. Hold é o verbo segurar. E também é portar. Tipo, ter alguma coisa com você. Daí todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo raise their hands. E a professora fala Chris. Aí ele fala an egg, um ovo. E ela responde no, Chris. For the next week, pela próxima semana, this is not an egg. Isso não é um ovo. Perceba que ela vai estar segurando, né? O this, eu vou só achar aqui a parte que ela fala. Quando ela fala this is not an egg. Olha só, ela tá com o ovo na mão aqui, né? This is not an egg. E aí ela fala these. Perceba a diferença nessas duas palavras. Essa é this. Essa de baixo é these. A de cima é esse. Isso aqui. These já são esses. O plural do this. Ela diz que esses serão seus filhos. These will be your children. Se você lembra desse episódio, você já sabe onde ela quer chegar com isso, né? Então, se precisar, volta um pouquinho no vídeo e perceba a diferença de this para these. Um é um I curto, em inglês, que ele é literalmente curto, ele é mais rápido. E ele tem um som de E de elefante em português. Então, fica this. Já o outro é um I longo, que eu costumo falar para os alunos sorrirem e falar o these. É diferente do this. O these já tem um I longo. O these literalmente é mais longo. É um I mais esticado. These. E essa é uma coisa muito importante de você aprender em inglês. Anotar a diferença desses sons. Tudo começa por aí, que aí depois você consegue consertar isso na sua pronúncia. Porque muitas palavras mudam completamente o sentido. Tem palavra que vira palavrão. Às vezes você fala o que não quis falar, simplesmente por causa dessa diferença, do I curto pro I longo, tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem alguns exemplos. Temos aqui, ó, week. É um I longo? Week. Will. Opa, já é um I curto, tem um som de E, né? Ó, will. Não é wheel, é will. Wheel já é roda. Will já é o vai, né? Futuro. Olha outro exemplo aqui, ó. Children. Não é children, é children. Com E, né? Children. O som do I curto. Vamos lá para a próxima cena. Each and every one of you will be paired with a member of the opposite gender. And the two of you will be the proud parents of a brand new baby boy or girl. Make my baby sunny side up. Então a professora diz each and every one of you. Tudo emendado, né? Each and every one of you. Primeiro temos each one of you. Seria cada um de vocês. Então, each one. Cada um. Depois temos everyone, que significa todos. É o mesmo que everybody. Então, esses dois termos existem separadamente. Já each and every one é uma expressão pronta, que por mais que eu traduza, eu chego à conclusão que a gente não fala assim em português. Seria cada um e todos de vocês will be, né? Serão. Olha o verbo to be, né? Ser, estar. Então, will be ou vai ser serão ou estarão, tá? Então, serão pareados. Ou seja, vão fazer par. A gente usa essa palavra bastante em português para coisas de Bluetooth, né? Quando a gente conecta
um aparelho, a gente vai parear, né? Mas também existe o parear de fazer um par, né? Então você vai ser pareado com um membro, a member, nesse contexto aqui, né? Um aluno, se estivesse falando de uma igreja, seria um membro da igreja, do gênero oposto, né? Of the opposite gender. Aí ela fala, and the two of you, né? E vocês dois, olha só, two of you, vocês dois. Poderia ser também both of you? Sim, seria ambos, né? Ambos vocês dois. Se eu quisesse falar, vocês três, seria the three of you. Will be, de novo, né? Serão ou estarão. Mas como que eu vou saber, Gabriel, se é serão ou estarão? Contexto, você vai ver o que tá em seguida. Serão os pais, né? Parents, parece parênteses, né? Só que é um falso cognato. Parents, pais. Serão os pais orgulhosos. Proud. Então, serão os pais orgulhosos. E note que adjetivos não tem plural em inglês. Então, orgulhoso. Orgulhosos é proud. Sem S, ok? Tudo que é característica, seja cores, tamanho, nada disso tem plural. Tá? Se eu quiser falar, por exemplo, casas brancas, eu falo white houses. White não tem o S, por exemplo. Então vocês dois serão os pais orgulhosos de um brand new baby. De um bebê brand new. Quando eu chamo algo de brand new, eu tô chamando aquela coisa de novo em folha, sabe? Tipo zerinho. A brand new car seria um carro zero. A brand new pair of shoes seria um par de sapatos novinho em folha. Então de um novo bebê, menino ou menina. Boy or girl. Muita gente tem dificuldade para pronunciar essa palavra. Girl. Na outra aula eu dei uma dica que eu vou repetir aqui que pode te ajudar a pronunciar bem essas palavras. Você vai ler as letras separadas, ao invés de ler a sílaba, tá? Então você vai ler girl com R, depois vai falar o a letra L sem nenhuma vogal na frente. Então fica girl, girl. Vai falando devagar, vai acelerando até você acertar a pronúncia. E se tiver muito difícil, saiba que você não ouviu ainda o bastante, que você precisa aguçar os ouvidos ainda. Tem até um vídeo que eu fiz num outro canal meu que flopou, ensinando essa pronúncia aqui, que inclusive foi um dos mais vistos lá. Daí o Chris faz uma piada, ele fala, make my baby sunny side up. Aí cai naquilo que a gente sempre fala de contexto cultural. Você pode saber traduzir essas palavras, mas pode não ser o bastante se você não conhecer pelo menos um pouquinho da cultura, né? Tipo, o nome dos pratos que eles fazem, as coisas. Chamar um ovo de sunny side up, em inglês, é um ovo frito com a gema mole. Traduzindo ao pé da letra, fica o lado ensolarado, sunny ensolarado, pra cima, sunny side up. Continuando então a cena. You'll have to care for the child, and at the end of the week, you'll give a report on your experience as parents. You have to care for the child. Então você vai ter que, ó, you have to, você vai ter que. É um chunk, né? Um pedaço pronto de frase que você pode usar em qualquer outro assunto. É você vai ter que, you have to. Care for the child. Care, que é o verbo importar-se. Ah, Gabriel, mas eu achava que care era cuidar. Take care é cuidar e care é se importar, ligar com alguém. Muita gente confunde porque a palavra care como substantivo significa cuidado. Então, simplificando, se eu digo I take care, significa eu cuido. Se eu digo I care, eu me importo. E a palavra care, solta, é cuidado. E sendo care for, soa bem parecido com take care of, que seria cuidar. Por isso que eu sempre falo, não se apega à tradução necessariamente da palavra, mas à essência, à mensagem que a palavra carrega. Que aí você consegue entender bem o que a pessoa tá dizendo, sem ficar preso àquela única equivalência pro português, sabe? Aí ela fala, and at the end of the week, lá no final da semana, né? At the end of the week, não soa tudo emendado, né? End of the week. You'll give, você vai dar. Lembra que you serve tanto pra você quanto pra vocês. Depende do contexto, do momento ali. Ela tá falando com os alunos, então esse you é vocês, né? Vocês darão, you'll give a report. Vão dar um relatório, um relato sobre... Mas cadê o sobre? Qual palavra que é sobre aí? Essa aqui, ó. On. Mas sobre em inglês não é about? Também. Em português a gente fala assim também. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre um assunto ou eu vou fazer uma pesquisa em cima desse assunto. Dá na mesma, né? Em cima, sobre, bem parecido. Então, ela diz que eles vão relatar a experiência deles, né? A sua experiência, your experience, como pais. As parents. E depois, se você quiser, volta um pouquinho para você notar como que ela falou report. Ela não disse report, ela falou report. A letra E ficou um som de que é a vogal schwa. Isso acontece com muita frequência em inglês, depois a gente toca mais nesse assunto. Continuando então a cena. When you say care for the egg, You mean the baby? the baby, how do you mean? You have to treat your egg like it's a real baby. Então a aluna pergunta, when you say care for the egg, quando você diz care,
que é se importar, e também é a palavra que a gente usa pra cuidado do ovo. Daí ela corrige a aluna, you mean the baby, né? Você quer dizer o bebê, né? You mean. Bem útil isso, né? É um jeito bem bacana de corrigir a pessoa. Eu costumo fazer isso com meus alunos. É tipo, se eles erram alguma coisa, ao invés de interromper, eu só falo you mean tal coisa. Você também pode falar isso pra alguém, né? Tipo, você quer dizer tal coisa, corrigindo a pessoa. Daí ela se corrige, né? The baby, e pergunta, how do you mean? Muito parecido com what do you mean? Que é, o que você quis dizer? Muito parecido também com como assim? Explica melhor. How do you mean? Note que ela falou mais emendado, né? Ficou how do you mean? E a professora diz you have to. De novo, você tem que, é obrigação. Tem que, deve. É o mesmo que you must. You must, you have to. Você tem que tratar, treat your egg, né? Tratar o seu ovo like it's a real baby. Como se fosse um bebê real. Mas Gabriel achava que o fosse era uma palavra bem mais complicada. É a mesma coisa que é. Você vai se surpreender bastante com o inglês assim. It's significa é ou está. Isso é ou isso está. Ou no caso aqui ele, né? O ovo, ele é ou ela está. Só que nessa frase, após o like, ele se tornou ele fosse. Como se ele fosse um bebê. Então a construção da frase alterou it. Ele em si não precisou ser alterado. Você não faz ideia o tanto que isso facilita em inglês. Tem vários exemplos onde em português fica muito mais complicado conjugar verbos do que em inglês por conta disso. Continuando a cena. They were a lot more advanced on this subject in my old school. So the assignment is to treat your egg like it's a real baby. Do we have to do this? Essa cena é bem engraçada. Ele comenta, they were a lot more advanced. Eles eram. They were. Muito mais. Ó. A lot more. Tem também much more, que é um chunk, um pedaço pronto ali da frase, que é muito mais. Much more, a lot more. Muito mais avançado. Advanced. E de novo, adjetivos não tem plural. Então, se eu disse eles, né? Eles estavam, aqui seriam avançados em português. Sobre este assunto, on this subject, poderia ser também about, como a gente falou agora há pouco, né? About this subject. Poderia ser traduzido também como neste assunto, do que than, comparando, do que minha escola velha, né? Minha escola antiga, my old school. Daí a professora na frente da classe fala, so, the assignment, né? O trabalho, então assignment é uma coisa que foi passada para você fazer. Seja um trabalho na escola, seja um trabalho que o seu chefe te passou para fazer, é um assignment, algo que te foi pedido. Inclusive, assign em inglês é um falso cognato, parece muito com o verbo assinar. Só que assign é tipo assinalar, de passar serviço pra alguém. Muito parecido com delegar. A diferença é que delegar é quando algo é seu e você passa pra alguém. E assign já seria tipo passar serviço, né? Tipo, já é pra pessoa fazer, você vai passar pra ela fazer. Então ela disse que o trabalho é tratar, né? Treat your egg. Exatamente a frase que a outra professora falou, né? A Miss Morello. Ela disse como se fosse um bebê de verdade. Like it's a real baby. E aí aparece a turma. Todas elas já têm um real baby, né? Todas elas já têm um bebê de verdade. E aí uma delas pergunta, do we have to do this? Nós temos que, de novo, ó, have to, ter que, obrigação. Nós devemos fazer isso? Do we have to do this? É uma cena bem engraçada. Continuando. You have to name it, feed it, watch it at all times, and plan its future. You have to. De novo, você tem que, obrigação. Name it, nomeá-lo. Nomear ele. Ele quem? O ovo. Alimentá-lo. Alimentar ele. Ele quem? De novo, o ovo. Feed, alimentar, dar comida, alimento, dar food. Watch it seria olhar ele, vigiar ele. Seria a mesma tradução também que assistir ele. E se encaixa perfeitamente no exemplo que eu falei agora há pouco, né? Não se apega a uma tradução da palavra. Pensa na mensagem. Se você tá olhando um bebê, por exemplo, você tá cuidando para um bebê não se machucar. Você tá assistindo ele, não é a mesma coisa? Se você tá vigiando também é a mesma coisa. Tipo, você tá olhando, tá assistindo, vigiando. É tudo muito próximo. Então, ao invés de você se apegar a apenas uma tradução, você pode pegar a essência que a palavra carrega, tipo, qual que é a mensagem que ela carrega, daí você lista quantas traduções você conseguir para aquela palavra, tá? O tempo todo, at all times, poderia ser também all the time. Seria a mesma coisa. E planejar o seu futuro, né? O futuro dele. Muita gente me pergunta qual que é a diferença entre o it's com apóstrofo S aqui e essa sem. Esse aqui é seu, que pertence a ele, no caso, né? O futuro dele. Dele quem? Do ovo. A gente não fala it's para pessoas, tá? Se fosse dele, homem, seria his. Dela, her. Como o ovo é um objeto, fica it's. Continuando. What if we break it? This is worth 25% of your grade. So if you crack, break, lose, or eat your baby, it's an automatic F. Então o Caruso pergunta, what if we break it? E se, what if, né? Condição. E se, what if? E se nós
quebrarmos ele. Ele quem? Ovo, de novo. Sempre pensa no it como ele ou ela para objetos. Fica bem mais fácil assim para você entender. Aí ela comenta, this is worth... Isso vale. Então, em inglês não existe o verbo valer. Em inglês se fala ser valido. Eu que inventei isso agora, porque nem existe a tradução, né, pro worth ali. Então, quando ela fala que this is worth, então is worth, que é o verbo ser aqui, ó, o verbo estar, ser, estar. Então, isso is worth, isso vale 25%, 25% of your grade, da sua nota, your grade. Nota como que fica emendado, né? Of your grade. Of your. Fica um som de V de vaca, né? Of your. Então ela diz, so, né? Então, if you crack, se você rachar, é o mesmo que trincar também. Então, se você trincar, break, quebrar, lose, perder, or eat, né? Que é comer. E aí ela fala eat your baby, né? Fica eat your baby, ou comer o seu bebê, no caso aqui é o ovo, né? Ela diz, it's an automatic F. É um F automático. Lembrando que AU em inglês tem som de O. Automatic F. Que é um contexto cultural essencial para entender, né? Tipo, tirou um F, significa que tirou 0 na prova. Continuando. What's CJH? Is that my egg's initials? No, that's my Corleone Junior High stamp. So I'll know you don't switch eggs. Daí o Greg pergunta, what's CJH? O que é? What's? Poderia também ser what is ou what is. Daria na mesma. Então ele pergunta, o que é CJH, CJH? E ele pergunta, is that my egg's initials? Essas são as iniciais do meu ovo? Aí a professora fala, no, that's my. Não, esse é o meu stamp. Stamp é selo. Selo, tipo um carimbo. Selo de carta também a gente fala stamp. Então ela disse, esse é o meu selo da escola, né? Ela falou o nome da escola. Corleone Junior High. Daí ela diz, so I'll know, né? Então eu vou saber, eu vou ter conhecimento, né? You don't switch eggs, né? Que você não troque de ovos. Switch. Tem também change, né? Change é trocar. Só que switch é tipo trocar um pelo outro. Tipo, um aluno trocar com o outro, ou trocar por um ovo que não é o que ela deu. Tipo, se você tá no avião e alguém pergunta se você quer switch seats, né? Trocar de banco, é um trocar de tipo, de trocar com ele. Continuando. Now look inside your baskets and you'll see the name of your partner for the week. But Chris, we have an uneven number of boys and girls, so I thought I'd make you a single father. I know it's something you can relate to with your childhood and all. Então ela diz, look inside your baskets. Olha dentro das suas cestas and you'll see. E vocês vão ver. The name, o nome do seu parceiro. Of your partner. Pra semana. For the week. E partner serve pra parceiro, parceira. Adjetivo, além de não ter plural, também não tem gênero, tá? Então eu dei o exemplo agora há pouco da casa branca, né? Tipo, ficou casas brancas, ficou white houses. O white não mudou. Se eu quiser falar que algo é branco, por exemplo, carro branco, é white também. White car. Então significaria que branco, branca, brancos, brancas, que são 4 palavras diferentes em português, em inglês fica white. Isso acontece com todos os adjetivos. No caso do partner, parceiro, parceira, parceiros, parceiras, partner em inglês, uma palavra só. Daí a professora diz, Chris, we have, nós temos, né? Aqui não é o have to de ter que, esse é o ter de possuir. Nós temos an uneven number, um número uneven, um número desigual. Quando alguém fala que, nós estamos even, significa estamos quites. Tipo, tá igual, tá nivelado, tá even. Quando algo tá uneven, tá fora de nível, desnivelado. Even também significa par. Um número par é um even number. Uneven seria também um outro jeito de falar ímpar. Tem também odd é ímpar. Uneven, como se eu dissesse que não é par. Ela falou que tem um número desnivelado, né? De boys and girls, de meninos e meninas. So I thought I'd make. Então eu pensei em te tornar. A gente viu já essa expressão lá na aula que a gente fez com o filme Em Busca da Felicidade, né? I thought I'd. Eu pensei em, né? Eu pensei em fazer tal coisa. Eu pensei em fazer de você, ou tornar você um pai solteiro, a single father. Justo o Chris, né? Justo ele, sem o partner. Daí ela faz aquele comentário, I know, né? Eu sei que. Cadê o que? Tá oculto aqui, a gente sempre vê que o that some muitas vezes em inglês. Então eu sei que é algo, it's something you can relate to. Algo que você pode, né? Você consegue, você dá conta. You can relate to. Relate to é tipo se identificar. Eu me identifico com tal coisa. Então, I relate to aquela coisa. Então, algo que você pode se identificar com a sua infância. With your childhood. Childhood, infância. And all.
And all no sentido e tudo mais. Né? Tipo, você consegue se identificar com isso e tudo mais. E é engraçado que quem conhece a série já sabe que a professora faz esse tipo de comentário pro Chris. Então você já ouve ela pensando nisso, sabe? Tipo, já meio que esperando que ela vai falar alguma coisa desse tipo. Algo que parece bobeira, mas acaba te dando contexto e sabendo o que esperar. É uma dica valiosa isso. Se você conhece a pessoa com quem você está falando, você entende essa pessoa melhor. Seja o contexto cultural, ou os costumes dela, ou até se ela é racista ou não. Continuando? I have a father. Oh, I know, Chris. If only your mom knew his name. Just so you embrace this project to the fullest, I brought something special for you. Então o Chris fala, I have a father. Daí eu tenho pai. I have a father. Ela fala, eu sei, Chris. Oh, I know, Chris. Se sua mãe pelo menos soubesse o nome dele. Daí ela termina, so just you embrace. Não precisaria do D, acabei escrevendo errado aqui. Então embrace sem o D. Pra você, embrace. Embrace é o verbo abraçar, também no sentido de receber algo de braços abertos, tipo, de aceitar bem alguma coisa. Então, só pra você agarrar esse projeto por completo, né, to the fullest, full é cheio, completo, por completo, né, pra você agarrar esse projeto aí com força, eu trouxe, I brought something special, algo especial for you, pra você. E esse just so you e um verbo na frente é um template que você pode usar com outros verbos também. Por exemplo, just so you know significa só pra você saber. Acaba sendo uma frase inteira pronta pra você não só entender melhor, né, o que as pessoas estão falando, mas pra você falar também. Continuando? A brown egg? They're all the same on the inside. Except my egg's gonna get pulled over by the police more. Então o que ela trouxe de especial é a brown egg. Ele pergunta, um ovo marrom, característica. Em inglês fica invertido, né? Então marrom, ovo. Daí ela fala, they're all the same. Eles são todos iguais. There. Olha só, junta they are, fica there. Então eles são todos all the same, iguais. Dá pra traduzir também como os mesmos. The same, sem o S também, porque é um adjetivo, tá? Então, quando alguém fala the same, tem uma dupla tradução aí. Você pode falar que são iguais, por exemplo, eles são os mesmos. They are the same. Ou, eles são iguais. They are the same. A frase é a mesma. Aí, como observação do que ela diz, né? Eles são todos iguais por dentro, on the inside. Daí o Chris termina com uma piada, né? Falando except, né? Exceto my egg, né? O meu ovo, is gonna, que é o mesmo que is going to. Você vê que o is ficou emendado com egg aqui. Então, meu ovo, my eggs, gonna, né, vai, get pulled over. Get pulled over, vai ser parado, né? Pull over seria encostar o carro. Por exemplo, eu vou pull over the car. Então, ele vai ser encostado pela polícia, né? A polícia vai pedir para encostar o carro. Mas, more, né? Pelo fato de ser um brown egg, por ser brown. Agora, então, é a hora da chamada. Se você chegou até aqui, escreva presente aqui embaixo para eu saber que você chegou até o final. Não é todo mundo que tá interessado e chega até o final de uma aula como essa. E se você quiser assistir aulas como essa, só que com episódios completos de Everybody Hates Chris, eu te convido a entrar pro meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.